Fala meus ataques ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história, da segunda parte da quarta temporada, de um anime que vai contar a história de Rin Okumura e seu irmão Yukio, que são dois adolescentes criados por um único pai adotivo chamado Shiro Fujimoto, um dos maiores exorcistas do mundo. Me desculpem pelo final do vídeo anterior, se vocês virem que a iluminação tá uma bosta, porque eu resolvi trocar agora, né? E aí, quando o Rin descobre que possui forças paranormais e que é filho de um dos demônios mais fortes do mundo, seu pai Shiro Fujimoto, né, precisa se sacrificar para proteger a sua família desses demônios. E sim, estou falando de Blue Exorcist, a saga da Noite Azul. Então já solta dando like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que, Satã aparece lá na frente, né, do Shiro, do Mephisto, do próprio Rin, que estava vendo toda a história ocorrendo ali, toda a sua própria linha do tempo, toda a sua própria história correndo ali, para ele entender quem ele é, para ele saber o que ele vai fazer agora. Por quê? Porque seu irmão Yukio desistiu de buscar as respostas. Ele era o que mais se interessava em buscar as respostas. O Rin não se importava com isso. Por ele estava tudo certo, de boa. O importante para ele era viver. Mas ele nem ligou. Então o próprio Rin quis buscar as respostas para saber por que o Yukio estava dizendo certas coisas e por que ele abandonou Veracruz. Por que ele fez tudo isso, né? Ele queria buscar essas respostas. Então ele acaba vendo toda a sua própria história, a própria história dele, do Yukio acontecendo naquele momento. O Satã queria o corpo do Shiro. Ele tentou até tomar o corpo do Okumura lá, o cara que praticamente criou a Yuri quando criança, adotou ela, ficou com ela por um tempo quando criança. O Satã tentou pegar o corpo da velhinha, tentou pegar o corpo do cara, mas os dois se mataram, o que acabou deixando o cara muito bravo. Mas ele não tinha certa consciência. Era na época que ele não tinha certa consciência, era na época que a Yuri era uma criança, né? A Yuri é uma criança. Então, ele simplesmente conta isso enquanto ele tenta se apossar do corpo do Shiro. Ele encosta testa por testa, a dele é a do Shiro, e começa a conversar, fala: nós somos iguais, eu e você somos iguais. E aí nesse momento ele passa sua consciência, seu poder, tudo dele para dentro do corpo do Shiro, ou seja, ele se apossui do corpo do Shiro, ele possui o corpo do Shiro. Só que a questão é, o Shiro é um dos mais fortes. Ele aguentou todo o procedimento da sessão 13. Ele aguentou todo aquele procedimento. Ele manteve uma parte da consciência dele, que foi esse lado de cá, sã, enquanto a outra parte estava dominada por Satã. Ele pega essa parte que ele tinha de consciência, que ele estava acordado, que ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Pega uma espada e corta. O próprio Satã não esperava por isso. Ele corta a própria garganta para impedir que Satã conseguisse o que ele queria, né? Para impedir que Satã conseguisse o que ele queria, né? Então, naquele momento, né, ele tentou fazer o máximo para impedir Satã, e ele consegue, literalmente ele consegue impedir Satã, né? Satã, vendo essa situação, né, mesmo assim ele não sai do corpo do Shiro, porque ele se mantém lá, porque quando a gente vê a primeira temporada, ele estava dentro do corpo do Shiro ainda. Então o Shiro consegue meio que selar o Satã dentro do seu próprio corpo, né, por um tempo, por um curto período de tempo, né, enquanto ele criava os filhos de Satã, né.
Nesse momento, Shemihasa apareceu, ajudou a curar um pouco mais as feridas do Shiro, porque ele estava vivo sim, ele não se matou, ele não morreu. Né? Por ser um cara que aguentou tudo dentro da Seção 13, ele conseguiu suportar até mesmo a morte. Né? E ali a Shemihasa aparece, ajuda a curar um pouco. Não ia impedir que... Por quê? Porque a própria Yuri estava muito fraca. Depois de parir Yukio e Rin, ela ia praticamente morrer. Ela já estava praticamente à beira da morte. Né? Só que eles queriam finalizar ali. Shemihasa queria finalizar ali. O próprio Shiro impede que isso aconteça. Pega ela e foge. Eles se escondem, né? O Rin acaba vendo a mãe dele dar o nome dele do Yukio, né? O nome dele vem de Rinka, né? Que no passado dela ela brincava muito com Satã, que o outro nome dele era Rinka, né? E Yukio, que a gente remete à forma que ela chamava o próprio Shiro quando conheceu, Yukio Otoko, né? Então por isso ela resolveu, né, usar Yukio. Né? E aí o Shiro pega, amarra o Rin, coisa aqui no pescoço, e eles vão andando até uma torre de vigilância, onde não tinha Yeti, onde normalmente ficava Yetis, mas ali tinha um sobrevivente. No momento em que eles param, né? Por quê? Porque a própria Yuri acaba morrendo. Ele não sabia que isso ia acontecer, ela estava muito fraca, perdeu sangue, né? Se esforçou demais para falar com Satã, falando que o que ele sentia não era amor, porque aquilo que ele fez não era amor, porque ele matou várias gente. Isso não é amor, é um crime passional, brincadeira. E, mano, ela acaba morrendo ali. O Shiro perde completamente a vontade de viver. Ele pega e levanta os filhos. Nesse momento, o Yeti aparece e joga ele longe. E ele fala que estava completamente sem força, sem vontade de viver, porque a mulher que ele ama acabou morrendo. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek, e eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.